Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui no videocast Saúde Mental é um assunto para todo e eu tenho a honra de ter de novo como meu convidado Christian Dunker. Tamo Obrigada, junto, Christian. é nóis. Vou começar. Vamos falar um pouco da história da saúde mental? Eu acho isso um tópico super importante, porque as pessoas não têm ideia. Não têm ideia das maneiras como a saúde mental já foi tratada, de quem descobriu o quê, de como a gente chegou onde a gente está. Vamos falar de forma bem aberta para que as pessoas entendam. Eu vou começar falando, dando contando uma experiência minha, mas eu acho que ilustra um pouco essa questão do estigma e de todo o preconceito que a gente teve e luta aqui no Cactus para diminuir. Meu pai era médico de formação, ginecologista obstetra, mas eu lembro que um tio dele teve uma doença mental grave. E era um assunto quase proibido na família, né? Quando surgiam algumas brigas, alguém levantava o nome dessa pessoa e falava, porque essa pessoa foi parar no manicômio. Então... E era da sua família, não era da minha. Sim, exatamente. Típico. Então, eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre a evolução desse tema ao longo das últimas gerações, como que a gente está... Qual é a sua visão de que ponto a gente está hoje em relação a esse tema? A gente sabe que ainda tem estigma e tabu, mas quão melhor a gente está, quão melhor dá para ficar? Então, fala um pouquinho. Olha, Silvia, eu vou partir de uma palavra que você usou e que ela já é um demarcador assim, de épocas. Né? E você falou de experiência antiga, né, da tua família, onde a gente usava a palavra doença mental. Né? Doenças é um conceito. Né? Você precisa ter alguns elementos para dizer isso aqui é uma doença. Né? E são elementos que também evoluíram ao longo da história. Né? Então, vamos pensar lá as duas escolas, né, que fundaram a medicina, Hipócrates de Cos e Empédocles de Agrigento. Né? Hipócrates dizia, olha, uma doença ela se caracteriza por um ciclo. Né? Ela tem um começo, ela tem um apogeu, ela tem um momento crítico, que é onde você deve agir, e ela tem um desenlace. Né? Daí que ela seja um fenômeno, vamos dizer assim, da natureza, e não um fenômeno divino. Isso levou ele a pensar que existiriam assim doenças que são próprias da primavera, outras que são do inverno, outras que são do verão, né? Fazendo essa associação da doença com uma espécie de ciclo. Né? Quando a gente fala em doenças na modernidade, ou seja, para a medicina, isso é século XV a XVIII, quando vai nascendo o que a gente entende por medicina. Porque antes a medicina estava muito baseada no equilíbrio entre os princípios. Terra, fogo, água e ar, né? Bilis negra amarela, o sangue e a linfa. O instrumento principal do médico era a balança, não é o estetoscópio. Porque você tinha que medir ali o que ganhou de peso, o que perdeu de peso, para inferir o que estava acontecendo ali dentro. Ou seja, uma verdadeira revolução criou o conceito moderno de doença. Esse conceito está ligado a uma definição muito importante. Transtorno dos tecidos, alteração dos tecidos. Ou seja, você pode verificar, né, que parte do corpo sofreu uma alteração química, fisiológica, funcional. Seja o corpo vivo, seja análise de cadáveres, autópsias. Né? A hora que as autópsias se tornaram, vamos dizer assim, uma prática científica, autorizada, possível, o conceito de doença se firmou. Ela se estabeleceu como algo que tem um começo, meio e fim, mas que tem uma causa, né? Uma causa definida. Uma causa que você pode não saber hoje, mas um dia vai se aprofundar e vai descobri-la. Né? Como a gente diz assim, o conceito de doença ele nasce numa estrutura de pensamento que a gente chama de clínica. Né?
Para existir, então, uma concepção clínica moderna de doença, você tem que ter uma semiologia, que é a descrição dos sinais dessa doença, e dos sintomas. Tá. E você tem que ter, a partir da semiologia, uma diagnóstica. Né? Quer dizer, quais os sintomas que acontecem em sequência, em sucessão, e quais os sintomas que acontecem ao mesmo tempo. Febre, tosse, é gripe. Bom, então, o diagnóstico ele está sempre referido àquilo que você consegue observar. Né? Seja como observação comum, seja como uma queixa do paciente, uma informação do paciente. Então, você tem semiologia, você tem diagnóstica, e daí você tem etiologia, que é a teoria da como isso é causado. Por um vírus, por uma bactéria, por um trauma, por uma pancada, né? Qual é a causa? E, a partir desses 3 elementos, a gente pode dizer, acrescentar um quarto, que é assim, sintomas, eles reagem a terapêuticas. Né? Então, primeira lição, não usar terapêutica quando você não tem ideia da semiologia, não tem o diagnóstico e não tem a noção das causas. Né? Bom, isso formou um programa que, dentro da medicina, foi especificando as diferentes áreas. Você é especialista em problemas no aparelho respiratório, pneumologia. Você é especialista no músculo esquelético. Você é especialista em gastro. Você é especialista em cérebro. Problema. Todas as partes da medicina estão referidas a uma parte do corpo. Perfeito. E a parte do corpo que cabe ao cérebro é a neurologia. Então, eu te pergunto, onde é que está o tecido? Né? Onde é que está a substância que define o sintoma no sentido psiquiátrico do termo? E ela tem que estar assim, talvez na mente, na relação entre mente e o cérebro. Mas se é o cérebro, então é neurologia. Então, daí é melhor a gente não se discutiu muito tempo se devia chamar psiquiatria ou psiconeurologia, ou neuropsicologia. No século XIX tinha toda essa conversa. Semântica. Né? Toda essa parte semântica. E epistemológica. Né? Bom, então a gente chega num momento em que nasce uma parte da medicina que não está referida a um órgão do corpo. Né? Iatros é o nome para médico. Ele é o médico da psique. E ele não cura os problemas psíquicos. E daí, então, você tem psiquiatria e psicologia nascendo ao mesmo tempo. Muita gente diz, por que 2? Então, porque ali começou a ficar confuso do que é que nós estamos falando. Né? Bom, para encurtar a história, durante um primeiro momento da psiquiatria, que vem dos clássicos, né? Mayer-Gross, Kraepelin, Jaspers, né, os pais fundadores, Henriet, né, os pais fundadores da psiquiatria, tinham como programa mostrar que aquilo era uma doença. Né? Daí que eles estudavam ciclos, né, psicose maníaco-depressiva. Eu posso ver que tem um ciclo aqui, então isso prova que é uma doença. Daí que eles usassem analogias com doenças neurológicas. Então, a psicose deve ser um tipo de epilepsia. Você tem agitação psicomotora, você tem perturbação das ideias, rebaixamento da consciência. E como uma epilepsia? Mas em menor grau. Mas é como, né? É como não quer dizer que é. Né? Mas veja, que a hora que você tem essa hipótese, o que você faz para tratar? Dá o eletrochoque. Porque o eletrochoque, ele agiria resolvendo, favorecendo aquilo que é um problema de transporte elétrico dentro do cérebro. Veja como a terapêutica tem que ver com a tua hipótese sobre a causa. Né? Bailey descobriu que a sífilis, nos estágios finais, ela desenvolve espiroquetas que entopem o funcionamento cerebral. Que é um tipo de demência? Que é um tipo de demência. Né? Só que ele descobriu isso abrindo o cérebro de pacientes que sofriam de um tipo gravíssimo de esquizofrenia chamado catatonia. Resultado, a causa da catatonia são espiroquetas no cérebro. Não sempre, não agora.
E assim foi se desenvolvendo uma concepção chamada a teoria das doenças espelho. Toda doença propriamente neurológica, as coreias, né? As alterações de desmaio, você teria um análogo psíquico. Porque, justamente, no impasse entre os dois, você diz assim, ela está entre os dois, está entre isso e aquilo. Ela se parece muito com isso, tem espaço, rebaixa a consciência, perde, fadiga, deve ser um tipo de demência precoce. Era o nome antigo da psicose. Né? Bom, estou fazendo uma história, assim. Chega um momento em que fica claro que não dá para chamar de doença. Porque você não encontra o tal do marcador biológico. Cadê a alteração de tecido? Não é que nesse aqui tem, no outro... Eu quero previsibilidade. Faço um exame em você, eu vejo que tem um déficit de produção de insulina e você tem diabetes. Eu vejo o bacilo de Koch, você tem tuberculose. Onde está o marcador que me diz? Alterações regulares no cérebro desse tipo geram sintomas psíquicos desse outro tipo. Vai vir, talvez, tem boas hipóteses, mas até hoje a gente não tem nenhum exame clínico, né? Nenhum exame de mensuração de substância que permita fazer previsão e diagnóstico, portanto, baseado em tecidos. Lembra? Tecido tem que estar alterado para ter doença. Em 73, a confusão era tanta entre os psiquiatras, os psicanalistas, os psicólogos. 1973. 73. Que chegou-se a uma ideia que é mais ou menos assim. Vamos parar de discutir etiologia. Está lá no DSM. Não vamos mais para diagnóstico que tem etiologia. Por quê? Porque um acha que é mental, outro acha que é histórico, outro acha que tem desenvolvimento, outro acha que é físico, a bagunça é tanta que vamos suspender essa questão. Ok, então você se demitiu porque doença não é mais. Né? Segundo lugar, nós vamos assim considerar que os nossos diagnósticos eles são, no fundo, convenções. Né? Vamos chamar assim a pessoa que tem dificuldade de sono, alimentação, dores pelo corpo, perdeu a graça na coisa, anedonia, humor rebaixado, tristeza. Vamos chamar isso de depressão? Ok. Cadê o tecido? Não tem. Mas vamos chamar isso de depressão? Você tem um sintoma só. Não, você tem um sintoma de um outro tipo, definido de uma outra maneira. Tá. Né? Bom, esse é um momento muito importante, só para responder essa questão que você me colocou, porque a partir de então a gente não usa mais doença, a gente usa transtorno. Tá. Todos os doenças que você tem hoje, e desde 73 nos manuais de psiquiatria, vão falar em disorder. Síndromes e desordem. Desordem a gente traduziu por transtorno em inglês, quer dizer, fora da ordem. Uhum. Ok. Estamos fora da ordem. Caetano Veloso já dizia. Não é doença, é transtorno. Estamos com essa até segunda ordem. Mas você acha que as coisas melhoraram? Tem melhorado? Pelo menos a parte... Quando a gente fala na parte social, uhum. Nas pessoas que não estão ligadas à academia ou não... Você acha que a gente vem evoluindo na forma com que a gente trata os transtornos e fala de saúde mental? Apesar de... Uhum. Eu, Silvia, aqui no Cactus, a gente entende que ainda existe muito preconceito? Olha, eu vou trazer uma interpretação, uma visão, né? E que é palco de discussões, de controvérsias. Tem gente que acha que sim, outros não. Mas acho que a gente está num momento em que esse modelo, né, criado em 73, né, baseado em diagnósticos convencionais, sem biomarcadores, ele chegou a uma espécie de exaustão. O que ele podia oferecer, e ele ofereceu,
que é uma base comum, uma linguagem comum para a gente fazer pesquisa, para a gente fazer diagnóstico, para a gente criar sistemas de apoio, né, securitários, para a gente desenvolver políticas públicas, né, para como e aonde a gente investe, para a gente montar um sistema de saúde mental que não seja asilar e manicomial, simplesmente, né, de invisibilização de pessoas. Isso é uma grande evolução. Né? Isso foi uma libertação, né, trazida pelas grandes reformas psiquiátricas. Basaglia na Itália, Cooper e Lange, antipsiquiatria na Inglaterra, o movimento institucionalista de Tosquelles na França, Rosenberg nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente teve, ainda que um pouquinho depois, a Lei Paulo Delgado, 2001, precedida por um grande esforço de produção desse projeto que é o SUS, e dentro desse projeto que é o SUS, uma reformulação da nossa saúde mental. Né? Isso é um grande avanço, isso é um corte, vamos dizer assim, tremendo para o que se fazia em termos de humilhação social, de estigma, de, olha, a pessoa que tem uma doença fazia parte desse estigma. Até esconde. Esconde, silencia. Por quê? Porque a gente já tinha esse lado do rio, que isso é um problema moral. Tanto que as famílias diziam, você está errado na discussão de domingo porque seu tio era louco. O que é isso? Desmoralizar o outro, porque ele tem uma doença, enfim, associada com a desordem. Né? Bom, então, se você me pergunta, antes da década de 70, para as grandes reformas antipsiquiátricas, eu vou dizer, evoluímos muito. Se você me pergunta, de 73 para cá, a gente também evoluiu. Né? Descobertas, né? Clozampina, né? Mudou o tratamento da psicose completamente. Na década de 80, a gente teve assim, uma grande esperança de descobertas de novas medicações. Né? Antidepressivos, paroxetina, sertralina, ácido valproico. Foi uma descoberta atrás da outra. O que a gente imaginava? Que essas descobertas iam continuar. Que a gente ia conseguir melhores, mais eficientes. E isso tinha aberto assim, um novo capítulo na história, né, da psiquiatria. Junto com isso, tinha o apoio da emergente, né, nova forma de psicobiologia, psiquiatria neurocientífica. Né? Junto com isso, tinha projeto Genoma. Ou seja, vai dar tudo certo. A gente vai juntar essas coisas e a gente vai dar um salto para um outro universo, para a gente falar de sintomas, de doenças, de tratamentos. E essa expectativa, ela, né, 40 anos, ela começou a gerar um estado de coisas mais ou menos assim. A gente tem o genoma, então as doenças genéticas estão curadas. Não, é mais complicado, porque a gente achava que a relação era gene e comportamento, isso não é bem assim, tem genes que agem sobre outros genes. É mais complicado se aplicar isso, fazer clonagem, coisas que a gente achava que amanhã iam acontecer. Sabendo todo o código genético, eu faço um indivíduo ou um animal exatamente igual. Mas eu lembro quando teve o caso da Dolly. Né? Então, você vê, era um momento de muita confiança, muita expectativa. Né? E a gente tinha isso também em relação às medicações. Né? Por quê? Porque antes dessas novas medicações, o que tinha era psicanálise, psicoterapias, ou tranca o sujeito, drogas assim, com efeitos colaterais muito, muito difíceis, muito graves, e, enfim, falar com a pessoa. Isso ajudava, isso até hoje mostra, é uma frente importante para tratar o sofrimento e os sintomas, mas a medicação também é muito pulsante, muito importante. Né? O que começou a acontecer? Né? Essas medicações, elas ajudam, mas elas cronificaram-se na cultura. Elas banalizaram-se. Né? Hoje, quantidade muito expressiva,
das pessoas toma algum tipo de medicação para acordar, para aumentar a concentração, ter, enfim, estabilidade de humor, para depressão. Então, hoje temos uma população muito medicalizada desse ponto de vista, em termos de saúde mental, mas aí, por exemplo, os dados que o Cactus levantou no ICASME, elas são muito importantes. Primeira vez que tem uma pesquisa segmentada de saúde mental no Brasil. Olha o atraso que a gente tem para pensar o que é saúde mental diferenciada, né, para a mulher, para o indígena. Não perder o emprego, o que são condições que pioram, que melhoram para os jovens. Né? O que são fatores de risco mesmo. Nós estamos bem assim, né? Então, pensando desse ponto de vista, pensando do ponto de vista da grande esperança dos anos 80, 90, estamos numa decepção. Estamos numa decepção porque os diagnósticos a gente não está mais confiante neles. Né? Quer dizer, de repente, aparece 15% da população de crianças americanas tem autismo. Será que mudou o conceito? Será que está... Como que está essa régua? A régua... não existe mais psicose na criança. Fiz uma tese, doutorado sobre psicose na criança, nos anos 96. E do lado? Do lado não, faz tempo. Não existe mais. O que eu pesquisei sumiu, agora a gente chama de outra coisa. O autismo... Mas isso pode, por exemplo, vir de uma mudança na definição da doença, ou desculpa, não da doença, do transtorno, e não... porque, conversando numa outra ocasião com o Dr. Márcio, que é um psiquiatra, ele falou que a medicina mais moderna vai agrupar os sintomas. Por quê? Porque se você estuda durante um bom período de tempo, os nomes dados a esse conjunto de sintomas foram mudando ao longo do tempo. E foram entrando e saindo sintomas também. A definição... Os conjuntos mudam também? Não. A definição que o Hipócrates dá de melancolia é linda. Um espinho na alma, acontece na primavera, existem vozes, tremores. Linda, mas, escuta, tem coisa que não cabe mais, tem coisa que sim, tem coisa que não. E a melancolia não tem mais, não existe. Alô, a gente chama de transtorno bipolar, chama de depressão. E agora vamos fazer uma pequena discussão filosófica. Existem objetos, né, no mundo e a gente presume que esses objetos são indiferentes à maneira como a gente os escreve. Tá. Né? Esse copo é esse copo. Pode chamar de glass, glesa, var, ver. Copo. Mudou alguma coisa porque eu mudei o nome dele? Não. Continua lá igualzinho. Okay. Mudou alguma coisa que eu chamo o bacilo de Koch de XYWZ, amaldiçoa a coisa, benfazeja, não muda, aquilo continua igualzinho, independente do nome que a coisa tenha. Okay. Tudo bem? Legal, isso vale para doenças. Gosto de doenças, porque doenças se comportam bem. Eu tenho um nome, posso mudar o nome, posso dar um nome em latim. O nome continua referindo-se ao mesmo objeto. Nome científico. O nome científico. Né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que seres de linguagem, seres humanos, eles se transformam ou não pela forma como a gente fala deles? Sim. Vou falar de você. Vou falar que você é linda, maravilhosa, incrível, a melhor entrevistadora que eu já tive na vida. Obrigada. Mudei o seu estado de ânimo. É verdade. Mas na verdade eu sou um mentiroso. E você está fazendo tudo errado, não vai dar certo. Mudei o seu estado de ânimo. Né? Sim. Vamos supor que os transtornos mentais, eles dependam de como a gente os nomeia. Tá bom. E elas podem, por exemplo, mudar. Se você diz, isso é uma coisa legal, mulheres experimentam os seus corpos, seus afetos, seus desejos dessa maneira. Ou, se eu digo para você assim, isso não faz sem vergonha. Cala a boca, fica em silêncio. Você acha que isso muda?
o seu sintoma, o seu sofrimento, eu acho que muda. E aí, a gente vai ter aí um impasse para como você faz o diagnóstico. Tá. Em parte, o diagnóstico é como um copo é um copo, né? Bacilo de Koch é o bacilo de Koch. Quando a gente consegue, a gente faz isso. Mas, em parte, o diagnóstico ele tem que levar em conta a história do sintoma, como a pessoa fala dele, como ela desfala, como ela mente, como ela cria, como aquilo é a verdade última dela, como ela integra aquilo dentro do eu, como ela joga aquilo para fora do eu. Muda tudo. Eu vou trazer mais para hoje. Então, dado que a gente falou um pouco de história, vamos falar aqui um pouco dos desafios que a gente vive hoje. Desafios globais. Como que a gente pode abordar essa conexão, né? O que você acha que a modernidade traz de desafios para a parte de saúde mental? Para os antigos, até século XIV, vamos dizer assim, inclusive os medievais, a loucura era algo que acontecia ruim para uma pessoa, mas aquela pessoa era sujeito de uma experiência trágica. Okay. Ela é sujeito. Ela está falando uma coisa que corresponde a algum tipo de verdade, ainda que eu não saiba qual é. Eu preciso escutar. É o mesmo que a gente tem nas comunidades, né, mais tradicionais. Você precisa escutar. Essa pessoa está falando, ela faz parte aqui da nossa forma de vida. A modernidade, né, principalmente a partir de Descartes, de Hume, da ciência moderna, ela vai dizer assim, olha, o louco perdeu a razão. Ele está meio animalizado. Ele é como uma criança. Ele é como alguém assim que está fora de si. Está fora de si, né? Isso vai aparecer lá no Dom Quixote, isso vai aparecer no Hamlet do Shakespeare, isso vai aparecer em série de textos que fundam a modernidade, eles também fundam uma certa concepção de loucura. Que é qual? Você é objeto de uma consciência crítica. O outro fala para você. Você não tem lugar de fala. Fala primeiro o juiz, depois fala o médico, depois fala o psiquiatra, depois fala o psicólogo, depois fala o psicanalista. Todo mundo fala para você. Porque você não tem mais a sua própria verdade. Você não é suposto como um sujeito que fala a verdade. Bom, então, agora vamos chegar onde você está sugerindo, que é pós-modernidade, é o contemporâneo, que é um momento em que a gente tem uma, vamos dizer assim, integração maior da loucura. Né? A loucura passa a fazer parte de valores como a capacidade de transgredir, a liberdade, a capacidade de inventar outros mundos, de sair de si e voltar a si. Aquela pessoa que não tem uma loucura assim que a define é uma pessoa sem graça. Ou seja, a gente se reconciliou, de certa forma, com a loucura. Por outro lado, aquela parte que a loucura faz sofrer, a loucura não é uma coisa linda, maravilhosa, que vai salvar todo mundo. Isso acontece de vez em quando. Né? Mas essa outra parte, ela foi se banalizando. Então, todo mundo tem depressão, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem um diagnóstico de adição. Se você procurar, né, nos 317 nomes para os transtornos, você vai se encontrar em algum. Tem um psiquiatra que fez uma pesquisa sobre isso. Ou mais de um. Não, tem uma pesquisa sobre isso e na população, assim, só 7% das pessoas escapam a um diagnóstico. São super normais? Os normais. Em geral, pessoas tidas como chatas. Pessoas normal, né? Veja só, pergunta hoje, quem quer ser só normal? Não, quero ser especial, quero ser mais que normal e tal. Isso daí também dá outro episódio, sobre a questão das pessoas serem especiais. Exatamente. Uma vez eu li um texto incrível sobre isso. Mas são exemplos de como, de certa forma, a gente, com exceção das mais graves, né, a gente é mais tolerante. A gente integrou vamos voltar ao termo mais antigo, né? Antes de doença, loucura. A nossa forma de vida. E pensando num certo esgotamento desse paradigma de como a gente cuida, o que é ser doença mental como sintoma, doença mental como tudo isso que a gente falou até aqui,
eu acho que surgem novas formas de sofrimento que estão menos individualizadas. Isso a gente não está muito acostumado a pensar, né? Por quê? Porque uma característica da doença é que ela é individual. Né? É sua, ou tem outra doença. Desculpa, é um sofrimento coletivo? Exato. E isso a gente não tem manual para falar dos sofrimentos coletivos. Tem um único quadro clínico que define-se por uma relação, que é a folia 2, loucura 2. Todos os outros são individual. Você, eu. A gente está percebendo que essa maneira de pensar o sofrimento, e depois os sintomas, ela é insuficiente, né? Ela não dá conta do fato de que o sofrimento é uma experiência contagiosa. Se eu sofro e eu gosto de você e você gosta de mim, você sofre porque eu estou sofrendo. Sim. E que, portanto, tem uma condição na saúde mental de base que, assim, ou você amplia o diagnóstico, ou você pensa ele de outra maneira, ou você começa a considerar também que existem formas de vida que sofrem. Formas de vida. Mulheres, negros, indígenas, pessoas com mais idade que... Pessoas que se preocupam com o desastre ambiental. Por quê? Porque ele afeta todos nós. Ele vai pegar todo mundo. Né? Tem saído alguns estudos, inclusive, sobre isso. E que isso corrói uma coisa que, você vai dizer, meio abstrato isso, que é a corrosão do futuro. Né? Quer dizer, eu começo a ter que pensar-me com um futuro mais curto. Isso altera muito. Gera ansiedade. Né? Gera ansiedade, isso altera muito o arco de prazeres, isso altera muito a minha perspectiva desejante, isso altera muito o meu presente, isso altera muito como eu faço a história para pensar esse futuro. Né? Levar em conta formas de vida é levar em conta essa confusão entre a história da doença e a história do doente. Isso está na história da psiquiatria, da psicopatologia, e foi meio que esquecido. Né? Foi meio esquecido por quê? Porque essa teve usos muito ruins, do tipo famílias patológicas. Essa família é patológica. Essa aqui tem um problema. Vocês aí têm um problema. Foi usado para estigmatizar. É a fonte da estigmatização. Então, como é que a gente volta a pensar a saúde mental como experiência coletiva, uma experiência de uma forma de vida, sem incorrer nesse mesmo tipo de facilidade equivocada. Né? Bom, espero que a gente esteja no caminho de melhorar. Eu acredito que sim. Eu acho que sim. A gente aqui vai trabalhar bastante para isso. Eu acho que momentos como esse, em que a gente toma consciência de que o modelo que a gente tem não dá mais. Não atende, né? Não atende. E a gente está criando outro que a gente não sabe direito o que precisa ter, o que precisa sair, o que precisa entrar. Mas a gente sabe que precisa de mais integração entre os saberes dentro da saúde mental. Né? Quer dizer, a disputa, né? Médico, psicólogo, psiquiatra, quem é o último que faz ciência, quem não faz ciência. Isso... Não, eu acho que a gente até aqui tem um espectro um pouco maior no Cactus, né? Da transversalidade desse assunto, de cultura, educação, acesso à moradia. Então, quando eu tinha até uma pergunta aqui sobre a questão do status social, né? E da vulnerabilidade, porque para a gente, a impressão que às vezes a gente tem é que para eu começar a me preocupar com a minha saúde mental, eu teria que estar com as minhas necessidades básicas atendidas. Ou seja, uma pessoa que não é vulnerável não vai se preocupar com isso. Uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade não deveria se preocupar com isso, ou não tem tempo para se preocupar com isso, e consequentemente não adoeceria. Quando a gente sabe que é o contrário, né? Muitas vezes, quando a gente fala de
falta de saúde ou de índices menores de saúde, como a gente mediu no ICASME, quando as pessoas têm maiores preocupações ou estão em uma situação de vulnerabilidade, esses transtornos ou a falta de saúde aparece, ou uma menor saúde aparece de forma mais consistente. Esse é o desafio, né? A gente hoje tem consciência que a saúde mental não vai se resolver com especialistas. Enquanto ela não for dever de todos, né? Não vai ter psiquiatra e psicólogo suficiente, né? Vai. Como diz o Esse modelo está, enfim, esgotado, entre outras coisas, porque como é que você faz para mudar o ambiente de trabalho que está tóxico, produzindo burnouts? Como é que você faz para mudar o sofrimento na escola, nas universidades, nas pós-graduações? Como é que você faz para mudar o nível de sofrimento das comunidades vulneráveis do ponto de vista de necessidades básicas ou vulneráveis do ponto de vista de direitos humanos? Né? Então, você vai vendo que a coisa se espraia para outras condições e exigências que vão exigir não especialistas. Ou seja, que cada qual, em cada instituição, em cada comunidade, você tem que localizar recursos em saúde mental. Né? E muitas vezes elas vêm, né, dessas condições. Por exemplo, a crise climática não afeta todas as raças da mesma forma. Verdade. Né? Condições adversas, elas são cruzadas com gênero, com classe, com raça, com uma série de coisas que são o quê? Definições transversais. Né? Mas acho que tem uma coisa assim, muito, muito importante nesse horizonte futuro, né? Que seria assim, a nossa capacidade de renovar a definição hoje em curso do que vem a ser saúde. Tá? Então, isso... Não só a ausência de doença. Exatamente. Então, você tem o primeiro momento em que saúde era ausência de doença. Okay. Em 1948, a Organização Mundial de Saúde mudou essa definição. Por quê? Porque passaram-se 2 guerras, os médicos iam nos campos de concentração, os médicos iam em condições subhumanas de vida e diziam, essa pessoa não está doente. Só que você tomou ela em volta. Não, mas ela não está, não tem nenhum sintoma. Não, mas ela está esquelética, quase não anda, está subnutrida. Não, mas doença é doença, condições sociais, outra coisa. Então, em 1948, a OMS estabelece uma definição que é para resolver isso. Qual que é essa definição? Saúde é o estado mais geral de bem-estar biopsíquico social. Né? O estado mais completo de bem-estar biopsíquico social. Fala, legal, eu saí de uma definição, agora fui para outra. Agora eu vou falar como psicanalista. Completo, eu não conheço. Completo, eu conheço. Incoerente, dividido, fragmentado, perturbado. Eu conheço gente que sai de si. Completo? Para seres humanos? Não, mas é mais completo de bem-estar. O que você quer me definir como bem-estar? Então, a gente usa pouco bem-estar aqui no Cactus, porque também é um conceito... Claro! Eu vou te dar um pico de heroína para ver se não é bem-estar. É bem-estar para caramba. É abrangente, para cada um é uma coisa. Eu posso estar numa bolha de bem-estar que é completamente maluca. É bem-estar. Eu entendo quando eu contrasto com mal-estar. Né? Sim. Só que mal-estar é o conceito da psicanálise. O que eu conheço as pessoas é que elas vivem entre o bem-estar e o mal-estar. E se eu tivesse que dizer algo sobre saúde, é como ela resolve isso. Né? Como ela resolve que a gente é finito, morre, tem corpo que não sei o quê, e etc. Mal-estar. É bom, momentos de bem-estar. Tem que ser uma definição um pouco mais dialética. Né? E, finalmente, quer dizer, um mais completo, estado de bem-estar, problema biopsicossocial. Biopsicossocial? O que quer dizer biopsicossocial? Eu entendo. É, no fundo, uma tentativa da gente criar um esforço
de quem está na saúde, de quem está na teoria social, mais né? transversal possível. E que essas dimensões não sejam apartadas. Super, né? A intenção é boa, o conceito é péssimo. Porque a hora que você dá nomes distintos, você já está operando como uma espécie de loja de departamentos, né? Você já está dividindo funções. Você fica com o social, fica com o psíquico. Aí depois a gente junta. Não é assim. O real não é assim. Né? Então, sei que é um avanço tremendo, mas nós precisamos de outro. Isso. Vamos encaminhar aqui para o final, porque a gente teve bastante assunto. Acho que vai deixar o pessoal que está nos assistindo com bastante coisa para pensar. E, óbvio, eu vou convidar você mais algumas vezes para a gente aparar as arestas. Que eu venho, hein? Olha que eu venho. E falar um pouquinho mais. Eu queria te agradecer por estar com a gente hoje e por dividir um pouco tudo isso que você pensa e traz de história, que para a gente é muito importante. Obrigada. Prazer. Sempre uma honra estar aqui, parte desse projeto, né? E eu acho que é difícil entrar em temas polêmicos, controversos, são versões, eu falo uma coisa, mas é importante às vezes a gente exagerar um pouco para também criar uma atenção produtiva, um debate, né? Que acho que durante muito tempo a saúde mental ela ficou um pouco, o debate ficou um pouco paralisado por discursos muito normalistas, né? Normalizadores, muito assim, tem uma autoridade que fala e é isso, o diagnóstico é esse, a gente não discute. Precisa discutir mais saúde mental, porque todo mundo se sinta fazendo saúde mental. Te agradecer. Muito, muito obrigada por ter trocado aqui um pouquinho com a gente. Eu que agradeço, querida. Eu acho que está na função do Cactus, né? Acolher as diferentes políticas, os discursos, as diferentes narrativas. Porque saúde mental, para ser de todo mundo, tem que ter um pouco dessa controvérsia também. Né? Claro. A gente cresce aprendendo com os outros, né? Ainda que seja diferente da gente. Boa. Então tá bom. Obrigada.